Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos fazer uma live aqui sobre as tendências do agro, energias renováveis, tecnologias e normas. Quem vai falar conosco hoje são duas professoras. A professora Marli, D17, e a professora Roberta, D17. Ó, a Roberta aí já chegou. Então já vamos começar, só aguardando aí a professora Marli entrar. Estou fixando aqui o nome da nossa live. Boa noite a todos. Vamos fazer uma live hoje sobre tendências do agro. Energias renováveis, tecnologias e normas. Tendências do agro, energias renováveis, tecnologias e normativas. Então nós vamos conversar aqui com a professora Marli e a professora Roberta. Professora Marli, aguardando você se conectar. Acho que primeiro vai ser a Marli, depois a Roberta. Aloysio Manfé, olha quem está aí. Fica aí, Aloysio. Vamos falar sobre as tecnologias da agricultura aí para vocês. Seja bem-vindo. Marine. Oi, professora, não está conseguindo? Você precisa me chamar aqui para me te liberar. Não, eu não te vi pedindo acesso. Marli. Vamos ver se vai. Olha aí. Agora deu. Agora show. Eu estava tentando, mas não estava conseguindo. Às vezes a gente se perde um pouco aqui nesse negócio. Eles mudam. Já deram uma mudada já nos layouts do Instagram aí. Antes era um pouco diferente. Tá me ouvindo bem aí, professora? Sim, estamos. Eu e o Roberto estamos juntos. Você está focado aí? Tá bom. Vocês vão falar assim ou vai ficar mais você agora e depois, quando ela for, você fica no meio? Não, a gente vai se aproximar um pouquinho agora durante a apresentação. Depois, na hora das respostas, a gente foca na pessoa que for responder. Tá bom. Tá okay? Bom, então, estou vendo aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje a nossa live aqui é sobre as tendências do agroambiental, agronegócios, energias renováveis, tecnologias e normativas. Então, quem vai falar conosco aqui hoje é a professora Marli, D17,
e a professora Roberta Deoncetti. Parece que são da mesma família, né? O Fisicamente nome é também, parecido. né, Hildo? Professora Marli, que é doutora em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, mestre em Gestão Econômica do Meio Ambiente pela Universidade de Brasília, né? UNB. É advogada, formada em Ciências também, lá pela Fundação do Alto Uruguai, lá dos Pampas. Lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Erechim, conheço Erechim. Professora, advogada, já foi minha professora na faculdade também, né, professora? Foi um prazer. Muito bom, mas seja bem-vinda, professora. Então, primeiramente, você vai falar aí sobre a parte das normas, né, que regem aí o agronegócio, o agroambiental, né, professora? Então, eu gostaria aí que você começasse, depois a gente fala com a Roberta, né, na sequência, não é isso? Tá certo. Pode ser. Então, gostaria aí de ouvir você um pouco sobre como que anda aí essa parte das normas que estão vigentes. Claro que são muitas normas, né? Nós não vamos poder falar de todas as normas, mas pelo menos as normas que são mais evidentes aí. Quais as tendências da legislação aí para esse setor, professora? O que você pode contar para nós? Boa noite, Hildo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Como tu disseste, eu fui tua professora faz algum tempo, mas na tecnologia da web eu sou um pouco devagar, por isso foi o atraso, tá? Eu não estava conseguindo acessar. Isso é normal, professor. Então, na verdade, a gente teria muita coisa para falar. Como é só uma live e a gente vai falar pouco sobre o assunto, eu pensei em falar sobre focar num dos pontos da legislação que é muito preocupante, porque ele hoje, talvez eu possa chamar de centro da regularização ambiental de uma propriedade rural. Porque o que acontece? Há não muito tempo atrás, a propriedade rural tinha uma preocupação em plantar no tempo certo, observar o tempo, colher e vender. Era basicamente isso. Hoje, o agro é uma grande empresa, especialmente no nosso estado. Nós temos empresas aí do agronegócio que se relacionam com praticamente o mundo todo. Então, eles não têm mais só que se preocupar com plantar, observar o tempo, colher e vender. Eles têm que se preocupar com vários aspectos. É um problema bem complexo. Eles têm a questão trabalhista, eles têm questões tributárias. E dentro dessa gestão, eles não podem deixar de ver, de jeito algum, a questão ambiental, sobre os seus vários aspectos, né? E um aspecto que preocupa muito e que, na verdade, até nós, estudiosos, ficamos às vezes preocupados porque temos teorias de não retrocesso nos cuidados ambientais, de jamais retroceder naquilo que foi alcançado, e aí vem uma legislação nova, STF decide de maneira incompatível com isso, então a gente fica sempre na dúvida. Mas o que importa é que, hoje, nós temos dentro da gestão ambiental alguns instrumentos que eu acredito que seja a linha da tendência futura, que é a linha de mapear, de delimitar a propriedade por meio de um instrumento que seja de acesso do país como um todo. Que foi esse instrumento, se a gente observar, ele nasceu com a Lei 12.651 de 2012, que é o nosso novo Código Florestal, que nós tínhamos o Código Florestal, né? Que é o sistema do cadastro ambiental rural. Imagina que a maior parte das pessoas já ouviu falar do cadastro ambiental rural. Hoje, se a gente pensar, por exemplo, em eficiência na forma de você buscar pagamento de IPTU, buscar empréstimos, buscar fazer negociações que envolvam especialmente comércio internacional, nós temos que estar com a propriedade rural completamente regularizada. E eu passo, número 1, hoje, a partir da lei que foi lançada em 2012, é estar no cadastro ambiental rural. Esse cadastro ambiental rural ele tem que ser atualizado anualmente? Como que é? Não, na verdade, o cadastro ambiental rural é um cadastro que o proprietário pode até ele mesmo fazer. Normalmente ele consulta pessoas que tenham mais habilidade, mas até
o proprietário faria para lançar os seus dados no sistema de gestão ambiental, por exemplo, no nosso estado, na SEMA. E na hora que ele lança, ele declara o que a propriedade dele tem. Ah, ela tem X área de preservação permanente, tem reserva legal, tem núcleos nascentes, é próximo de uma unidade de conservação ou não. Ele diz aquilo que ele tem. Então, na realidade, é uma declaração do próprio empreendedor, do proprietário da propriedade rural. E esse cadastro, em tendo sido lançado no sistema, ele vai passar por uma análise, que vai ser aprovado ou não. Tá? Uhum. A rigor, tudo é benéfico quando a gente fala assim, esse cadastro vai ser ótimo. Sim, se eu tiver o cadastro, eu tenho mais possibilidade de fazer financiamentos. Aliás, eu tenho a possibilidade, do contrário, eu não tenho, né? Ele pode, na hora que eu vou pagar o ITBI, vai estar lá. Essa área não é uma área não tributada, porque é uma área de preservação ambiental. Se a minha propriedade foi uma daquelas raras propriedades que teve muito cuidado ambiental, ela vai ter um ativo ambiental em vez de ter um passivo. Então, eu posso pensar em cotas ambientais. Uhum. Eu não sei se você lembra, quando a gente estudava, quando eu falava do protocolo de Kyoto e falava do mercado de carbono, parecia uma utopia naquela época, né? Uhum. Na verdade, essas cotas hoje elas servem tanto para você fazer compensação de áreas, como ela está inserida na lei como uma possibilidade, que ainda não está exatamente em vigor da forma que a gente possa ver isso de conhecimento comum, mas é um mercado que se abre, é o mercado ambiental, né? Sim. Então, se você pensar, tudo seria positivo no cadastro ambiental. Outra coisa, se eu tiver passivo ambiental declarado, não significa que eu vou ser multado. Por quê? Porque a lei diz, olha, se você tiver passivo e ele for declarado e efetivamente se comprovar que é isso que tem na sua propriedade, você vai ter tempo para fazer um PRA, um plano de recuperação ambiental. E a lei dá um período longo, de até 20 anos para isso. Então, o passivo ambiental que você fala, professor, é quando eu desmato além do que eu deveria, ou perto do rio, é isso aí? Isso, se eu tirei área de preservação permanente de forma indevida, de reserva legal. E assim, não dá tempo para entrar hoje na discussão, mas hoje o Brasil é uma colcha de retalho em que cada pedaço da colcha ele está com um tamanho diferente. O código, essa lei 12.651, o que ela fez? Ela deu para propriedades iguais, no mesmo bioma, nas mesmas condições, possibilidades econômicas diferentes. Dependendo do tempo que a área foi desmatada, dependendo do ano. Então, é uma colcha de retalho muito complicada, cheia de retalhinhos diferentes. Então, esse cadastro ambiental rural se torna ainda mais importante na visão de quem enxerga assim, a propriedade. Eu tenho uma percepção muito carinhosa, porque, na realidade, todo o trabalho de doutorado que eu fiz na época começou estudando Lucas do Rio Verde, que foi a origem do primeiro cadastro ambiental efetivado no país. Na verdade, havia uma discussão entre o Pará, na construção do cadastro, mas quem efetivou, de fato, foi Lucas do Rio Verde, depois Mato Grosso, e aí acabou se estendendo para o Brasil, né? Mas, então, por que eu estou falando dele se ele é tudo tão bonzinho assim? Porque, na realidade, aí que entra, talvez, o interesse das pessoas, dos empreendedores, agora, em pensar nisso. Com o cadastro ambiental efetivado da maneira correta, nós não teríamos por que ter problemas nas autuações, nas propriedades rurais, né? O que está acontecendo? As plataformas, os programas que são utilizados, por exemplo, pelo INCRA, pela SEMA, eles não são os mesmos. Os órgãos ambientais do país como um todo, eles não necessariamente estão usando a plataforma igual a do INCRA. Então, você tem realidades diferentes em cada um dos aspectos. Para te ter uma ideia, até julho do ano passado, deixa eu ver minha colinha agora, porque são números, né? Julho de 2019, já haviam sido lançados do cadastro ambiental em torno de 6,1 milhões de propriedades de imóveis rurais. Nesses lançamentos, mais ou menos 520 milhões de hectares haviam sido lançados. Só que, olha só,
a área estimada pelo governo é de aproximadamente 400 milhões. Só no Mato Grosso? Não, No Brasil inteiro? Como que, nesses 10 que foram lançados, como que eu poderia ter lançado 520 milhões se a área seria de 400? Então, a gente já começa a ver que tem sobreposição, tem problemas, tem incongruências nesse cadastro, né? Entendi. Por exemplo, o INCRA, ele usa a matrícula do imóvel como definição de propriedade. Como que a SEMA vê isso? Como que os outros órgãos ambientais do país veem essa definição de propriedade? A gente vai tentar conversar tudo isso conforme a gente for falando nas lives e tal. Hoje é só um despertar de curiosidades, né? E esse cadastro, professora, ele é muito difícil porque a nossa amiga aqui, a Doralice, que é uma amiga querida nossa aqui, ela falou assim, ó, o problema, professora, é conseguir o cadastro. Então, é difícil de tirar o cadastro? Não, não é difícil de fazer o cadastro. Só que, assim, nós conversamos esses dias com vocês sobre a possibilidade de nós fazermos várias lives, né? Então, Sim. a gente até conversou com um professor que ele vai ter mais propriedade para falar sobre a efetivação. Ele é mais da área técnica. Então, acho que essa pergunta seria até importante a gente deixar para quando o professor Júlio fizer a live dele. Ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Eu vejo fazer, estudo a legislação, o Júlio faz. Ah, entendi. Ele Entendeu? executa. A parte pragmática se torna mais interessante para uma ouvinte que quer fazer essa pergunta quando ela fizer para o professor Júlio. Tá bom. Inclusive, a gente tem aqui algumas coisas que a gente se perguntou, pensando na parte, exatamente a parte pragmática, essa incongruência que resulta dos lançamentos, quando você compara a plataforma que a SEMA usa, que outros órgãos ambientais usam e que o INCRA usa. E a gente lançou alguns questionamentos que a gente pretende, ao longo do tempo, ir abordando. Por exemplo, qual que é o conceito de propriedade que o INCRA usa quando ele lança uma poligonal de uma propriedade e qual é o conceito de propriedade que a SEMA usa ao fazer o cadastro ambiental? Entendi. Outra coisa, será que no cenário atual o envio do CAR reflete realmente a realidade da propriedade? Por que eu faço essa pergunta pensando nas pesquisas que eu fiz, que eu via, eu percebia na pessoa que fazia gestão de Lucas do Rio Verde um prazer ao dizer assim, eu conheço a propriedade. Ela era da gestão pública e a gente falando das propriedades rurais do município, ela fala assim, aquela propriedade tem área de preservação permanente assim, reserva legal assim, área produtiva dessa forma, por tal aspecto, com base no cadastro que eles tinham em Lucas. Então, esta é a realidade que o cadastro ambiental deveria refletir, sem ter sobreposição de área, veja bem. Porque se tem sobreposição de área, significa que eu estou dizendo que a minha propriedade, na verdade, está em cima da sua, ou que a sua está em cima da minha. Sobre a minha, né? Sobre. E a outra pergunta que a gente vai deixar também lançado é assim, quais as incongruências desse georreferenciamento que a gente poderia evitar se a gente adotasse a mesma plataforma? Entendeu? Por que é importante essas perguntas, essas respostas, Hildo? Porque assim, ó, hoje, muitas vezes, o proprietário de uma área ambiental, de uma propriedade rural, ele é autuado, ele é multado, ele tem a área embargada, e quando a gente fala de Mato Grosso, especialmente, que é o nosso estado, a gente sabe que isso pode ser 100, 200, 1.000 hectares. E ele tem uma série de limitações da atividade econômica, e aí ele que essa área ela não é não reflete a que foi vista pelo órgão autuante. Ou seja, existem ferramentas que têm bastante condição de minimizar ou eliminar aquela autuação. Então, a gente também se pergunta por que não inserir essas ferramentas no órgão ambiental na hora de nós fazermos o nosso CAR?
Aí a gente evitaria esse Uhum. tipo de de problema econômico, problema de disposição econômica da propriedade, né? Então, são Uhum. todas Você acha a que forma tem... de cartografar a propriedade. Está dando uma interferência. Eu ia perguntar assim, professora, você acha que essas declarações não estão sendo verdadeiras? A pessoa está fazendo uma declaração só para cumprir a legislação e está omitindo informações? É isso, será? Está travando. Gravando, né? Liberou? Você Eu está dou? sentindo que está travando aí, professora? Só de vez em quando, sim. Eu tô aguardando para poder te dar a resposta. Posso Ah, tá. responder? Agora acho que liberou. Acho que agora liberou. Eu tô te vendo ainda com o sorriso parado aqui, viu? Bom, eu não diria de jeito nenhum que essas declarações são falsas. Não. Eu diria, em função da adoção de parâmetros talvez não ideais, declarações das matrículas, dos períodos, coincidem de uma propriedade com outra propriedade no mesmo ponto geométrico. Uhum. Nós temos problemas, inclusive, não é um estudo meu, não é uma coisa que eu tenho habilidade para falar, mas é algo que a gente tem conhecimento, que quando você fala em cartório, em registro, nos cartórios tem essas sobreposições também. Uhum. Para complementar o que você está falando, a Doralice, que é nossa amiga aqui, que é de cartório, lá de Campo Verde, ela está falando justamente isso. Temos muitos problemas no Brasil com relação ao cadastro de imóveis. Então, isso aí é uma realidade de fato, né, professora? Hoje em dia, esses georreferenciamentos ainda estão muito poucos, né, muito atrasados, eu acho, né? No geral, assim. Nós precisamos avançar. Necessidade ainda de que o instrumento criado ele evolua, ele se porque a pergunta é se um profissional bom com as ferramentas consegue elidir aquela multa, aquele embargo, por que não se utiliza essa ferramenta na hora de já não ter o embargo e não ter a multa? Sim. A Roberta tem bastante. Só um minutinho, eu vou abrir a porta. Eu não sei se é a minha internet que tá fraca, porque eu estava com a porta fechada, mas vamos ver, agora eu abri. Porque às vezes o sinal do Wi-Fi ele dá uma travada. Oi. Oi. Estabilizou aí ou não? Agora, falando, eu acho que agora eu passo a palavra aí para você conversar um pouquinho com a Roberta, que a gente conversou do que conversar. Eu falo demais. Tá bom. Tá bom, então vamos falar agora com a E aí, Roberta. essa questão do, essa, só essa dos instrumentos mais, mais modernos, mais eficientes, mais eficazes, a gente podia conversar um outro dia daí com a presença do professor Júlio, porque ele tem mais habilidade técnica para falar sobre os assuntos. Certo. Vamos marcar com ele então. A gente fala um outro dia, sim, sem problema nenhum.
Tá bom, olha, eu quero agradecer todas as pessoas. Eu vi que teve bastante comentário, fiquei feliz, participação boa, né? E agradecer pela oportunidade. É um assunto que nos interessa e interessa o Brasil também, né? Com certeza, professor. Tá, então agora vamos ver se a Roberta, que é a Obrigada. professora Roberta, ela vai falar no mesmo. Vou desligar aqui, tá? Tá travando esse negócio, não tá dando certo. Bom, então agora a gente vai mudar de professora. Vamos chamar a Roberta. Roberta, cadê você? Roberta. Oi, Roberta. Conectado? Tudo bem? Tudo bem, Roberta. Deu uma travadinha com a Marli, vamos ver se contigo não trava agora. Só trocamos de câmera só. Tá. Bom, então, já tinha falado um pouquinho, mas vou te apresentar agora, Roberta. Para quem está aqui conosco, a Roberta ela é advogada, engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho, especialista em direito tributário e contabilidade e proprietária da empresa Projeto Ambiental e Solar. E vai falar conosco um pouco aí sobre as energias renováveis, né, que estão interligadas aí com o nosso tema do agro. E eu gostaria que você falasse um pouco para nós, Roberta, sobre como que estão essas tendências das energias disponíveis aí atualmente. Eu até queria falar, antes de você começar a falar, sobre uma experiência que eu tive esse ano passado lá na empresa, que a gente instalou energia solar lá. E olha, eu falo assim para todo mundo que me pergunta, foi o melhor investimento que eu fiz na vida, porque não pago mais energia, conta de energia, nem na minha empresa, nem na minha casa, nem na casa da minha mãe. Coloquei tudo para compensar e ainda me sobra energia. E o preço que eu pago pelo empreendimento é muito menos do que eu pagava na energia só na empresa. Então, assim, assim, um testemunho aqui verídico de que essa energia veio para substituir as outras e quem puder, eu oriento aí. Então, eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre isso e quais que são as perspectivas aí para o futuro aí para as energias. Boa noite. Tá certo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho aí hoje, dar uma pincelada, na verdade, porque essa questão de energias renováveis, eu vou falar especificamente da energia solar fotovoltaica, ela é um assunto bem abrangente e aqui para o nosso estado, principalmente, ele tem crescido muito, inclusive nas áreas rurais, que é onde tem ganhado bastante espaço. Por que que eu digo isso? Nas propriedades rurais que a gente tem aqui, vamos jogar Sorriso, Lucas, Sinop, Nova Mutum, a gente tem muita abrangência de áreas com, por exemplo, uso de pivôs, né, para irrigação, período de irrigação. Pivô gasta bastante energia. Nós temos ali os aviários, que também são propriedades ali do agro, que eles têm que manter uma determinada refrigeração, uma determinada temperatura no ambiente, né, para garantir uma produção adequada. Sim. Também está sendo um nicho ali de grande abrangência. E a gente tem as indústrias, né? Vou dar exemplo aí de destilarias de álcool, por exemplo, que também tem um grande consumo nas contas de energia.
além de tá crescendo em todo o Brasil, isso eu falo assim, em termos de tanto residencial, comercial e no agronegócio, que é o mais o nosso enfoque aqui, né? Muitas pessoas têm bastante dúvida no seguinte sentido, que nem se falou ali. Eu instalei na empresa e na empresa eu compenso na minha casa também, pago tudo a tarifa mínima, né? Que é o que a gente fala Isso. lá, o mínimo possível, né? Então, é isso que se busca para todas essas propriedades, seja ela rural, comercial ou residencial. E aí a dúvida que surge, que a maioria das pessoas perguntam eu posso instalar em um local e compensar em outros? Como que funciona essa instalação? Eu tenho um limite de pessoas ou empresas que eu posso colocar? Eu posso misturar pessoas e empresas? Posso instalar aqui e compensar em outro estado? Como que funciona? E é por isso que eu optei hoje em pincelar um pouquinho sobre modalidades de negócio, né? Que é um tema específico da questão de energia solar, que contempla justamente essas dúvidas de como eu posso fazer a minha usina e como eu posso compartilhar esses créditos, né? Certo. Então, como por exemplo ali, já vou começar com o teu exemplo do que hoje na normativa ele é chamado da 687, né, da ANEEL, ele é chamado de autoconsumo remoto. Então, o autoconsumo remoto seria justamente isso. Eu instalar em um local, por exemplo, eu instalo na sede da minha fazenda, eu compenso no escritório da fazenda na cidade, eu compenso na minha propriedade da minha residência num condomínio. Esse é o chamado autoconsumo remoto. E o autoconsumo remoto ele tem algumas particularidades, né? Tem que ser para um mesmo CPF ou um mesmo CNPJ e na mesma área de concessão por exemplo, nós aqui do estado do Mato Grosso é Energisa, né? Aí, por exemplo, vamos supor que ali em Mato Grosso do Sul seja Energisa também. Ela está no mesmo CNPJ da Energisa? Se ela tiver, eu posso, inclusive, além de utilizar aqui no Mato Grosso, eu utilizar ali no Mato Grosso do Sul, né? Estando nesse mesmo área de concessão, mesmo CNPJ, mesmo CPF. Então, esse seria o autoconsumo remoto, né? No caso, onde a Energisa é concessionária no país, ela poderia compensar em qualquer lugar, em qualquer estado, será? Desde que essa Energisa tenha o mesmo CNPJ, porque inclusive tem Energisas com diferentes CNPJs, entendeu? Tá. Eles devem abrir uma Então, Energisa nova em cada estado, né? às vezes tem até uma mesma Energisa em 2 estados diferentes, Uhum. porém não são todos. Então, por Tá. isso que eu não generalizo a informação, Entendi. né? E aí que vem uma questão, inclusive, que algumas propriedades rurais já fizeram isso aí, se eu não me engano, foi uma reunião de diferentes agricultores, ou seja, diferentes empresas, diferentes CNPJs, que eles formaram aí um consórcio, né? Uhum. Um consórcio de diferentes empresas. E aí que vem outra modalidade de negócio, que é a geração compartilhada. A geração compartilhada, a gente pode reunir diferentes CPFs e diferentes CNPJs numa forma de produção que é denominada cooperativa ou consórcio. No caso, a cooperativa é a reunião de CPFs, né? E o consórcio é a reunião de pessoas jurídicas. Então, esse tipo de atividade também tem se inserido aí, a gente já tem vários relatos aí publicados de diversos, por exemplo, agricultores que se reuniram e montaram uma usina solar para estar atendendo todo mundo. E aí até um assunto que dá gancho para uma outra oportunidade, que vem a parte tributária, né? Como que funciona? Essa energia que a gente gera, ela é tributada? Ela incide em ICMS? Ela não incide em ICMS? Então, a gente tem umas particularidades também aí. Uma resolução do CONFAS trouxe para nós uma isenção de ICMS para até 1 megawatt. Então, até 1 mega, a gente vai ter uma isenção de ICMS na energia produzida. Além de 1 mega, a gente já tem outros aspectos tributários, que inclusive eu posso conversar aí com o professor Pedro Paulo, né, para ele estar contribuindo um pouquinho mais nessa parte tributária dentro dos modelos de negócio, né, da questão de energia solar. Interessante. E aí, assim, já trazendo um pouquinho isso para a área urbana, comercial, a gente tem também os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, ou chamados de EMUC. Qual que é o exemplo? Eu tenho um prédio comercial com diversas salas
cada sala tem o seu consumo e o prédio comercial, ele também tem um consumo do prédio em si, né? Que é para todo mundo. É possível eu montar uma usina para estar atendendo todas essas unidades e mais a unidade do shopping específico? É nesse sentido que se insere esse tipo de empreendimento, né? Esse empreendimento ele é tanto para comércio, para exemplo, essas shopping centers, etc., como para condomínio horizontal e condomínio vertical. Então, por exemplo, eu moro aí num condomínio de casas, cada casa tem o seu consumo e o condomínio também vai ter o consumo ali da área de lazer, que é um consumo de área comum, né? Então, eu tenho a opção de estar fazendo uma usina para atender todo esse consumo. Lógico que também tem as suas particularidades normativas, enfim, isso aí a gente pode entrar de forma mais aprofundada numa outra oportunidade, né? Também nesses condomínios aí, poderia se fazer uma usina para atender toda a parte de área comum, né, Roberto? Sim, sim. Essa parte é tanto possível atender somente a área comum do condomínio, que daí seria o quê? Seria uma geração junto à carga, que é inclusive uma modalidade de negócio. Eu vou gerar e vou consumir no mesmo local, né? Que é para a unidade do condomínio. Então é possível eu utilizar dessa forma de geração, dessa modalidade de negócio, ou eu estar gerando, ou estar utilizando a modalidade para gerar para todo mundo, né? Então eu tenho todas as opções que a norma nos permite. Entendi. E aqui para o nosso estado, a energia mais viável seria a solar mesmo, não tem alguma outra energia? Tem até uma outra energia que a gente também pode estar conversando num outro momento, né? Que é a energia que vem do vulgo chamado lixo, né? Que eu vou falar resíduo, lixo. Tá. Né? Do resíduo, do lixo, a gente também pode extrair energia através do gás, do metano, né? E a gente pode tratar de uma forma mais específica numa outra oportunidade, mas para dar uma pincelada geral, os resíduos orgânicos, que são os resíduos úmidos, quando colocados de uma forma específica, eles produzem gases. E esse gás é o que gera energia, é o metano. Então, é uma outra forma de produção de energia também. Entendi. Bom, as tendências são essas, né? O negócio é gerar energia de uma forma que a gente consiga também beneficiar o meio ambiente, né? Essa que é a grande finalidade da energia renovável, né? A energia renovável, além de ela beneficiar o meio ambiente, ela beneficia o bolso, né? Que isso aí que é o bom. Principalmente, né? O proprietário rural, o pessoal do agro, ele vai nela porque ele quer reduzir custo. Sim, com certeza. O principal é o viés econômico do negócio, né? Que vale muito a pena. Com certeza. Bom, olha, acho que foi muito interessante a sua conversa aqui conosco, trazer essas possibilidades, né? Que elas estão aí, só que muita gente está na dúvida. Será que eu posso? Será que eu não posso? E a gente percebe que, principalmente a energia solar hoje, é o grande chamariz aí da energia renovável, né? Que acho que até o custo está ficando mais barato com o tempo aí, não está? Olha, nos últimos 5 anos, além do custo ter diminuído, a tecnologia também ela subiu melhorou muito, né? De forma especial. Antes, o que a gente trabalhava aí com placas de potência 270, hoje a gente tem placas de potência 425, 500 no mercado, né? Então, já tem uma mudança extraordinária, tanto de custo como de tecnologia. Tá certo, muito interessante isso. E vale a pena dizer que a energia solar aqui no Mato Grosso é o que há, aqui é sol, né? Então, aqui não falta sol, só falta essa fumaça desaparecer aqui. Quem investir nisso não tem erro. Eu conversava esses dias com um colega lá de Santa Catarina, ele colocou energia solar lá no prédio dele lá, e ele me contando a quantidade de placa que ele colocou em relação ao que ele produz, é quase que 30% mais placa do que a gente coloca aqui. Então, a gente percebe que Mato Grosso, de fato, é o estado onde o sol brilha muito, né? Então... a gente tem bastante diferença de um estado para o outro quando a gente fala de radiação solar. Justamente
a quantidade incidente de luz solar em determinadas regiões, né? Sim. E aqui no Mato Grosso, em Minas Gerais, por exemplo, são um dos estados que tem o maior benefício nesse sentido, né? De radiação solar. Então tá certo. Então eu agradeço você, a Marli, pelo bate-papo de hoje aqui. Voltei aqui. Ela aí. E também vou dizer que nossa live vai ficar aí nas redes sociais, vai ficar no YouTube também, para quem quiser assistir, porque depois as pessoas assistem depois. E também já queria aproveitar para dizer, para convidar quem tiver interesse em aprofundar mais o conhecimento sobre essa área. A gente vai estar lançando em breve aí um treinamento, né, sobre esses assuntos. E quem tiver interesse pode procurar a gente, que a gente vai estar aí informando, passando os detalhes disso tudo. Porque a live, assim, a gente traz uma ideia geral do que está acontecendo. Mas para quem tem interesse em aprofundar, na live não tem como aprofundar. Então vai ficar um convite também para quem quiser fazer esse treinamento, esse curso, e procurar aí no nosso site, que vai estar lá disponível para informações. Agradeço aí, professora Marli, professora Roberta. Muito obrigado aí por dispor do seu tempo. Obrigada a você por acompanhar. E boa noite aí, viu? Boa Boa noite. noite. Tchau, Um tchau. abraço. Um abraço. Como é que eu tiro aqui?